Minha mãe convenceu minha namorada a me deixar por outro homem, então eu fui embora. Mas um dia quando voltei... Eduardo Costa apertou o punho ao reler as últimas linhas daquela carta. Cada palavra parecia gritar, jogando nele uma culpa que não era sua. A caligrafia de sua mãe, Magali, estava caprichada, como se ela tivesse dedicado um tempo precioso para compor o texto que justificaria a ruína do próprio filho. Ele acabará de encontrar o bilhete no fundo de uma gaveta do quarto dela, enquanto procurava um documento qualquer. Quando começou a ler, seu coração quase parou. O texto dizia que Renata, a quem ele amava profundamente, faria melhor em deixá-lo, pois existia alguém mais promissora e confiável para lhe oferecer segurança na vida. Eram frases afiadas, que comparavam Eduardo com outros homens, citando suas fraquezas de forma cruel. Ele não compreendia como Magali tivera coragem de puxar os fios do destino assim, costurando cada ponto para afastá-lo da mulher que era tão importante para ele. Ela não o merece, Renata. Você precisa de alguém que possa te dar uma vida digna. Pense bem antes de jogar seu futuro fora. Ao recitar mentalmente aquelas palavras, sentiu um aperto na boca do estômago. Precisava confirmar que não sonhava. Leu de novo e de novo. Lá estavam as frases que afirmavam sua incapacidade de garantir qualquer felicidade. Magali também escrevia que Renata seria mais feliz ao lado de um médico renomado, um tal de Júlio Guimarães, apresentado por conhecidos da família. O nome estava sublinhado. Aquilo confirmou suas suspeitas, a própria mãe impulsionara Renata a abandoná-lo. Com o rosto ardendo, Eduardo tentou encontrar algum resquício de inocência. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez Magali tivesse escrito aquilo no calor do momento, ou fora um rascunho antigo, sem valor. Mas o timbre das frases era incisivo, quase oficial. Fechou os olhos e lembrou de quando Renata terminara tudo sem lhe dar explicações claras. Ela partirá em silêncio, deixando apenas um vazio colossal. Precisamos conversar, mas não quero te magoar, dissera ela por mensagem, antes de sumir de vez. E agora, aquela carta tinha provas de que a fuga fora orquestrada e covarde. As mãos de Eduardo tremiam. Era como se todos os valores que aprenderá estivessem sendo arrancados. Ele sempre idealizara Magali como uma mãe zelosa, embora fosse dura nas opiniões. Jamais supusera que ela seria capaz de envenenar a relação dele e de Renata. E Renata... Ao lembrar dos momentos felizes que compartilhara com ela, sentiu um nó na garganta. Namoraram desde o último ano do ensino médio. Passaram juntos por vestibulares, crises de autoconfiança e até doenças na família. Renata o apoiara quando ele considerou desistir de cursar faculdade, dizendo que o talento dele em tecnologia precisava de estímulo, não de desculpas. Porém, de uma hora para outra, tudo foi interrompido. O que ele lera agora explicava como e por que Renata se entregará tão rápido a um novo amor. Ele precisou sentar-se na cama, segurando a carta com força. Lá fora, a casa permanecia em silêncio. João, o pai, saíra cedo para ajudar num serviço de mecânica na oficina da cidade. Magali, provavelmente, estava no mercado ou conversando com as vizinhas. No quarto, o cheiro de naftalina que impregnava o guarda-roupa o sufocava tanto quanto a dor que sentia. Será que eu não valho nada, mãe? Você realmente acredita que eu não sou suficiente para ninguém? Um fluxo de lágrimas ameaçou despontar, mas ele respirou fundo, decidido a não ceder. Pegou o celular, releu alguns arquivos de conversas antigas com Renata. Queria saber se havia alguma dica, alguma pista de que ela fosse se separar. Recordou frases como "amo você e confio em nós". Pareciam mentiras agora. Em um impulso, ele levantou e voltou à gaveta. Precisava encontrar algo mais, alguma prova que anulasse essa carta ou que a contradissesse. Revolveu papéis amarelados de contas antigas, cartões de Natal gastos pelo tempo e fotos de família. Num retrato, ele aparecia sorrindo ao lado da mãe e do pai, ainda criança, num parque. Todos de braços dados, sorrindo com sinceridade. Sacudiu a cabeça, lembrando-se de que, durante a infância, Magali cuidava dele com carinho, embora fosse controladora. Agora, tudo mudará. O retrato caiu no chão, e o porta-retrato de vidro se quebrou. A imagem da família unida parecia tão distante, despedaçada como o vidro aos pés dele. Escutou a voz de Magali na sala. Ela chegará. Talvez fosse hora de confrontá-la.
Dobrou a carta, guardou no bolso da calça e inspirou, tentando recompor o semblante. Antes de abrir a porta, ouviu Magali falando ao telefone: sim, eu também acho. Ele não é muito prático, sabe? Fica sonhando alto, mas não tem o pé no chão. É difícil depender dele. Eduardo se arrepiou. Parecia que ela falava dele, como tantas vezes fizera na adolescência, criticando seus projetos e seu jeito alternativo. Ouvirá conversas parecidas, mas jamais imaginou que chegassem ao ponto de interferir num relacionamento sério. Quando ela desligou, ele avançou pelo corredor. Mãe, preciso falar com você, disse, sem se preocupar em sorrir. Magali, sentada no sofá com a bolsa de compras ao lado, ergueu os olhos. Parecia surpresa com a expressão cerrada do filho. Aconteceu algo, meu filho? Você está pálido. Ele pegou o papel do bolso e o agitou diante dela. O que é isto? Ela franziu o senho, tentando ler sem pegar o papel, não sei. Onde encontrou? No seu quarto, dentro de uma gaveta. É uma carta que você escreveu para Renata, dizendo para ela me abandonar. Achei que eu te conhecesse, mãe, a voz de Eduardo falhou. Queria manter a postura firme, mas seu peito doía. Magali tentou se levantar, mas ele estava na frente. Ela pediu o papel, e ele não entregou. Eduardo, não se precipite. Preciso ler para lembrar o que escrevi. Lembrar? Isso foi mesmo obra sua? Ele sentiu as lágrimas acumuladas e pisou forte no chão para não chorar. Magali, sem alternativa, suspirou. Sim, eu escrevi há um tempo. Mas eu só queria o melhor para você, filho. Você nunca teve estabilidade, estava largando a faculdade, falando em freelas e trabalhos sem carteira assinada. Eu temia que você fosse acabar sem futuro, e Renata precisava de alguém que pudesse sustentá-la. Pensei no bem dela e no seu também. Ele engoliu em seco. Meu bem? Você armou tudo para que a mulher que eu amava se virasse contra mim. Ela não foi contra você, começou Magali, mas parou, confusa. Ela só decidiu procurar um futuro mais certo. De certa forma, eu ajudei a perceber algo que era inevitável. Inevitável? Mãe, você está me dizendo que minha vida não tem valor? Que eu não posso construir algo decente com meu próprio esforço? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Eu te considerei a pessoa mais leal da minha vida, e você me apunhalou pelas costas. Ela abaixou a cabeça. Fiz o que achei correto. Queria evitar que você sofresse ainda mais adiante. Se Renata o deixaria por causa das incertezas, melhor que fosse logo. Eduardo não conseguiu suportar. As lágrimas rolaram, e seu corpo tremia. Parabéns, você conseguiu. Eu sofri como nunca. A única mulher que amei sumiu, e você sequer teve a coragem de me avisar. Você tinha que ter confiado em mim. Magali tentou avançar para abraçá-lo. Filho, me perdoe, eu só. Ele recuou e correu ao quarto, juntando roupas de qualquer jeito na mochila. Precisava ir embora. Cada centímetro daquela casa o sufocava. Pegou documentos, o notebook que usava para trabalhos de programação e desceu as escadas, ouvindo Magali gritar seu nome. Aonde vai? Converse comigo, não faça isso. Vamos resolver como família. Ele ignorou, já segurando as chaves do carro velho que mantinha na garagem. Não tenho mais família aqui, murmurou, abrindo o portão de ferro. Ao sair, cruzou com o pai, João, que chegava de bicicleta, camisa suada. O homem notou o semblante do filho e viu Magali no limiar da porta. Eduardo, espere. Está acontecendo o quê? Ele segurou o choro. Pergunta para a mãe, respondeu, seco. Eu não posso mais viver nessa mentira. João largou a bicicleta, mas Eduardo já entrava no carro. O motor engasgou antes de finalmente pegar. Magali andou até o portão, gritando algo inaudível. João permaneceu mudo, parecendo não saber o que dizer. E Eduardo arrancou. Passou pela rua principal de Vale das Flores, com o coração martelando. Cada esquina lembrava momentos com Renata. Ela costumava andar de mãos dadas com ele, rindo dos cachorros de rua e apontando as lojinhas de doces.
Agora, o lugar inteiro se tornará um cemitério de lembranças dolorosas. Ele dirigiu por horas, sem destino certo. O celular vibrava insistentemente, mas não atendeu. Precisava de distância de tudo. As lágrimas vieram com força quando estacionou em um posto de gasolina, na estrada. Apoiado no volante, soluçou. Sentiu uma fúria latejante contra a mãe e, ao mesmo tempo, um lamento profundo pela perda de Renata. Se ao menos tivesse sabido. Será que teria lutado por ela? Será que ela teria acreditado nele em vez de ceder aos argumentos de Magali? Decidiu, então, que ninguém mais o faria de tolo. Secou as lágrimas com o dorso da mão, respirou fundo e seguiu rumo a São Paulo. Tinha alguns contatos remotos de trabalhos de programação e um amigo que lhe oferecerá um quarto de pensão caso quisesse mudar. Não queria favores, mas talvez precisasse de um teto provisório até encontrar lugar adequado. Dirigir serviu para silenciar as vozes em sua cabeça. Cada quilômetro percorrido era um passo longe das acusações de Magali, das lembranças de Renata e da inércia de João, que não fizera nada para impedir aquela armadilha emocional. Ao chegar na capital, procurou uma vaga de estacionamento próximo a uma área de repúblicas estudantis. Depois de algumas voltas, conseguiu parar num canto apertado, paga o dia adiantado e sai puxando a mala. Telefone no bolso, desligado. Precisava de solidão. Seu amigo, Diogo, apareceu com um sorriso preocupado. Cara, o que houve? Você chegou do nada, tá me parecendo destruído. Eduardo fitou Diogo. Minha vida desabou. Mãe, Renata. Enfim, não quero falar disso agora. Preciso de um canto para ficar, de preferência sem perguntas. Diogo colocou a mão em seu ombro. Claro. Vem, tem um colchão extra no meu quarto. Pode ficar o tempo que precisar. E assim Eduardo começou uma nova fase. Nos primeiros dias, sentia um vazio tão grande que mal conseguia comer. Ele lembrava, a todo momento, do sorriso de Renata, das promessas trocadas, dos planos de abrir juntos um café ou uma pequena startup de tecnologia. Pensou se ela havia mesmo se casado com Júlio, aquele médico que Magali citara na carta. Doía imaginar Renata nos braços de outro homem que ela mal conhecia, mas, pelo jeito, confiava mais do que nele. Com o passar das semanas, no entanto, a mágoa se converteu em energia de revolta. Eduardo decidiu buscar todos os freelas de programação que conseguisse. Precisava ocupar a mente e ganhar dinheiro para mostrar que não era um fracassado. Passava madrugadas escrevendo linhas de código, gerando aplicativos para empresas emergentes. Diogo o chamava para sair, mas ele recusava. Dizia que não tinha tempo para festas ou bares. Tudo o que queria era se provar. Sentia como se a voz de Magali ecoasse em sua cabeça, dizendo: ele não é prático, vive sonhando. Renata fez bem em deixá-lo. Certo dia, surgiu a chance de um contrato grande com uma companhia estrangeira. Exigia um trabalho de alto nível, mas pagaria muito bem. Ele topou, mesmo sabendo que precisaria virar muitas noites. Ao final de 2 meses, Eduardo entregou o projeto e recebeu um depósito que superava em muito qualquer valor que já ganhará. Aquilo era só o começo. Ele comprou um computador novo, mais potente, e alugou um quartinho pequeno, mas só dele. Precisava de espaço para programar sem distrações. No silêncio das madrugadas, as memórias fervilhavam. Recordava-se do olhar de decepção da mãe quando ele disse que abandonaria a faculdade formal. Agora, ironicamente, ganhava 10 vezes mais do que qualquer emprego que teria na cidadezinha. Perguntava-se se Renata sabia disso ou se ainda acreditava que ele não passaria de um sonhador sem futuro. De vez em quando, abria as redes sociais dela, mas nunca via publicações recentes. Certo dia, descobriu uma foto, Renata vestindo um tailleur elegante, sorrindo ao lado de um homem alto, de terno. Na legenda, algo sobre uma nova fase da vida. Não restavam dúvidas, era Júlio, seu maravilhoso médico. Eduardo fechou a janela do navegador, com um misto de raiva e tristeza. Você escolheu esse caminho, Renata, pensou. Durante meses, ele se manteve em silêncio, mas arquitetando um plano maior. Criou identidades de fachada, abriu contas em paraísos fiscais com a ajuda de amigos hackers.
passou a oferecer serviços sofisticados de software para grandes empresas, sempre mantendo sua verdadeira identidade em sigilo. Assim nasceu o primeiro passo para algo grande, sua fortuna silenciosa. Embora Diogo achasse estranha tamanha reserva, Eduardo não contava detalhes. Só preciso me proteger, dizia. Não quero que ninguém saiba de onde vem meu dinheiro. Ele ainda enviava mensagens esporádicas para João, sem revelar muita coisa. Em geral, João respondia com frases secas, desejando que ele estivesse bem. Eduardo imaginava ainda vivendo oprimido pela presença de Magali. Não perdoava o pai por não defender o filho quando este mais precisará. Certa noite, enquanto mexia em registros bancários, os dele e de outros, para testes de sistema, Eduardo se lembrou de João. Resolveu, por curiosidade, rastrear o passado das transações do pai. Queria saber se havia algo de estranho ou se João gastava o pouco dinheiro que ganhava de forma irresponsável. Qual não foi sua surpresa ao encontrar depósitos recorrentes, tempos atrás, feitos em seu nome, mas revertidos antes de chegarem na conta dele. Um leve tremor percorreu seu corpo. Aquilo significava que João tentará ajudá-lo secretamente. Por que as quantias não foram recebidas? Ele seguiu o fio e viu que uma conta intermediária fazia devoluções. A conta era vinculada a Magali. Ficou claro que João mandava dinheiro para o filho, mas Magali interceptava e devolvia, usando parte do valor para cobrir dívidas pessoais. Por um instante, Eduardo sentiu o coração esquentar ao perceber que o pai ao menos tentará apoiá-lo em silêncio. Mas, em seguida, a raiva veio com força. Por que João não lhe contará? Por que permitirá que Magali vetasse tudo e ainda fizesse aquele estrago na sua vida amorosa? O tempo passou, e Eduardo seguiu crescendo em seus negócios obscuros, porém legais. Comprou um apartamento em um bairro sofisticado de São Paulo, tudo registrado em nome de uma empresa de fachada. Ninguém em Vale das Flores imaginava que o rapaz, que um dia saíra de casa sem nada, agora acumulava milhões em contratos. Em seu íntimo, Eduardo sentia um buraco negro onde antes havia entusiasmo pela vida. Trabalhar e vigiar era só isso que o movia. A cada notícia sobre Renata ou Magali, ele registrava mentalmente. Coletava dados, esperava. Queria saber de Júlio, o homem que roubara sua chance de ser feliz. E, acima de tudo, queria um dia olhar nos olhos deles e dizer: eu não era fraco. Vocês me subestimaram. Certa madrugada, enquanto revia arquivos antigos, encarou a carta de Magali que escaneara. Leu cada frase, tremeu de ódio, mas também sentiu uma tristeza lancinante. Queria que tudo fosse diferente. Mas agora não havia mais inocência a se salvar. Cerrou os punhos e murmurou: vocês vão pagar. Adormeceu debruçado sobre o teclado, com o rosto úmido de lágrimas silenciosas. Viverá 5 anos à sombra do próprio rancor, mas decidirá que esse mesmo rancor seria sua força. O desejo de provar seu valor o transformaria. E, naquele instante, Eduardo Costa deu o primeiro passo para se tornar Senhor Cinza, o homem que voltaria à cidade não como um filho ou um namorado desprezado, mas como a figura misteriosa que controlaria o destino daqueles que ousaram destruí-lo. Eduardo acordara com a boca seca, o rosto colado ao teclado do computador e um sabor amargo na língua. Ele havia chorado de novo. Passará a madrugada revisitando o documento escaneado da carta de Magali, como se quisesse decorar cada sílaba que o condenara a anos de solidão. Sentado ali, na penumbra do apartamento moderno que comprará em nome de uma empresa fictícia, sentia-se dividido entre a dor e a determinação. Precisava terminar o que começara. Precisava acabar com a mentira que rondava a sua vida. Levantou-se devagar e foi até a sacada. A cidade se erguia adiante, num emaranhado de prédios que mal deixavam o sol entrar. Mesmo assim, a claridade suave da manhã iluminava seus traços cansados. Ele passou os dedos pelo rosto e decidiu que seria o dia de colocar em prática a próxima etapa do plano. Trabalhará por anos para chegar a esse ponto. Conseguirá contatos, dinheiro, influência. Agora, voltaria a Vale das Flores como alguém irreconhecível. Pegou o celular e discou para um número que mantinha salvo, mas que jamais ligara até então. Bom dia, é da Arueira Investimentos, atendeu uma voz feminina, impessoal. Aqui é o Senhor Cinza, disse Eduardo, usando a alcunha que criará para si. Confirme se todas as documentações e contratos de parceria com a Clínica Guimarães foram atualizados. Vou visitar pessoalmente em breve.
Ouviu o barulho de páginas sendo folheadas. Sim, senhor. Está tudo certo. Podemos proceder a qualquer momento. Perfeito. Avise aos demais. Farei questão de aparecer sem aviso prévio, concluiu, desligando. Por um instante, recordou-se de Júlio Guimarães. Pesquisar a vida do homem nos mínimos detalhes. Descobrira que ele agia como um profissional exemplar em frente às câmeras, mas, na retaguarda, fraudava relatórios de seguro e superfaturava procedimentos. Renata estava ao lado desse indivíduo, lutando para manter uma ONG que dependia de doações essas que, ironicamente, agora vinham do próprio Eduardo. Engoliu a raiva que o subia à garganta. Poderia revelar tudo de uma só vez, mas preferia a forma lenta, o cerco que se fecha. Meia hora depois, ele já dirigia pela rodovia que ligava São Paulo à sua cidade natal. Havia deixado o apartamento impecável, como sempre. Vestia um terno cinza, discreto, de corte preciso, e carregava uma pasta fina com papéis que chancelavam o poder de Aroeira Investimentos. Um anel simples brilhava no dedo anular, escolhendo exibir uma fachada de estabilidade e requinte que, antes, ele jamais tivera. Não parava de pensar em como Renata reagiria ao vê-lo. Provavelmente, ela não o reconheceria de imediato, mas tinha certeza de que seu olhar a desafiaria a se lembrar. Chegou ao centro de Vale das Flores pouco depois do almoço. O coração deu um salto quando passou pela antiga rua onde morava. As casas modestas estavam lá, com as varandas e os telhados baixos. Contemplou, ao longe, o lar onde passará a infância. Mesmo distante, reconheceu o carro velho de João parado na frente. Uma parte dele quis estacionar e confrontar o pai. Outra parte mandou que seguisse adiante. Ainda não era o momento de aparecer. Freou apenas ao se aproximar da clínica de Júlio. Viu a fachada bem cuidada, uma placa que exaltava o excelente atendimento médico. Estacionou e desceu, ignorando olhares curiosos de pacientes que aguardavam na calçada. Entrou na recepção, com a pasta sob o braço. Uma moça de uniforme perguntou se ele tinha horário marcado. Meu nome é Sr. Cinza, da Aroeira Investimentos. Vim tratar de negócios diretamente com o Dr. Júlio, respondeu, sustentando um timbre firme. Surpresa, ela fez sinal para que aguardasse. Retornou logo, com um sorriso nervoso. O doutor poderá atendê-lo dentro de 10 minutos. Sente-se, por favor. Ele sentou, cruzou as pernas e fingiu ler e-mails no celular, mas, na verdade, observava o lugar. Estava impecavelmente decorado, as poltronas eram caras, a iluminação, ideal. Tudo para passar a imagem de profissionalismo de ponta. Quase no horário indicado, uma porta lateral se abriu. Júlio surgiu, alto, de jaleco, os cabelos escuros penteados para trás. Tinha um aperto de mão firme e sorriso treinado. Senhor Cinza, que prazer! Eu não esperava sua visita tão cedo, falou, fazendo menção para que o acompanhasse até uma sala de reuniões anexa à recepção. Eduardo entrou, sentindo um arrepio. Aquele homem havia tirado Renata dele, mesmo que ela própria tivesse cedido à influência de Magali. Observou Júlio ajeitar os óculos e, sem qualquer traço de reconhecimento, oferecer água. Fico feliz em saber que desejaram nossa parceria, disse Eduardo, forçando uma expressão neutra. Queremos expandir em projetos de saúde em cidades menores, e sua clínica é um exemplo de profissionalismo. Os olhos de Júlio brilharam, vaidosos. Tenho feito o possível para manter o padrão, mesmo com os cortes de repasses. Esperamos que a sua generosidade melhore ainda mais o atendimento. Eduardo quase riu da ironia. Sabia que o profissionalismo dele era pura fachada, sustentada por documentos falsos e cobranças indevidas. Assentiu. Estou disposto a investir desde que tenhamos total transparência nas contas. Não gostaria de envolvimento em situações questionáveis. A testa de Júlio franziu. Compreendo. Tenha certeza de que sou um homem íntegro. Se quiser, podemos marcar uma reunião maior, quem sabe com Renata Esteves, presidente de nossa ONG parceira. Assim, poderá ver como trabalhamos em conjunto. Sim, acho válido. Eduardo ajeitou o punho do terno. Ela poderia estar aqui hoje, talvez? Júlio olhou o relógio. Está na ONG. Não será difícil chamá-la. Vamos fazer o seguinte,
Jantaremos todos juntos amanhã. Dou um jantar formal em minha casa, com alguns contatos. Assim, conhecerá Renata e entenderá melhor nosso espírito. E ali estava, o convite que Eduardo tanto esperava. Apresentaria-se como o Sr. Cinza, o poderoso investidor, e veria cara a cara a mulher que um dia partilhara seus sonhos. Ele aceitou, mantendo a voz controlada. Perfeito. Aguardo o endereço. Levo toda a documentação de investimento. Saiu da clínica com o coração acelerado, como se estivesse a 2 passos de uma sala onde, inevitavelmente, abriria velhas feridas. O céu começava a ficar nublado, anunciando chuva. Olhou para o relógio e decidiu visitar outro lugar, a ONG de Renata. Poderia encontrá-la sem formalidades e avaliar sua reação ao vê-lo. Dirigiu alguns quarteirões até uma casa adaptada para ações comunitárias. Um cartaz na frente dizia amor ao próximo, junte-se a nós. A frase, de certa forma, fez com que sentisse um nó na garganta. Lembrou-se dos planos ingênuos que tinham na juventude de ajudar o mundo. Estacionou discretamente e entrou por uma porta lateral, que dava acesso a uma sala onde algumas pessoas se movimentavam carregando caixas de mantimentos. Um rapaz o abordou. O senhor quer se inscrever como voluntário ou veio fazer doações? Sou da Aroeira Investimentos. Será que posso falar com a coordenadora, a senhorita Renata Esteves? O rapaz afirmou que sim. Desapareceu no corredor e, pouco depois, trouxe Renata. Quando ela surgiu, Eduardo quase perdeu o fôlego. Não havia anos. Ela usava um vestido simples, mas o semblante trazia rastro de cansaço. Parecia mais velha, mais séria, mas ainda bonita de um jeito que mexia com ele. Renata se aproximou, segurando uma prancheta. Boa tarde. Em que posso ajudar? Ele estendeu a mão, mantendo-se sério. Sou o Sr. Cinza, da Aroeira Investimentos. Tenho apoiado sua ONG. Queria conhecer as instalações pessoalmente. Ela apertou a mão dele e, por um segundo, seus olhos hesitaram. Era como se algo dentro dela reconhecesse aqueles traços, ainda que mudados. Mas logo ela sorriu, embora não de modo relaxado. Ah, claro. Agradeço imensamente seu apoio. Sabe, esse trabalho salva muitas vidas. Se quiser, posso mostrar nossas salas de triagem e o estoque de doações. Eduardo se concentrou em controlar a respiração. Não podia fraquejar. Ficaria grato. Eles caminharam pelos corredores estreitos. Renata explicava a rotina, apontava as estantes de roupas usadas, os pacotes de alimentos, enquanto ele fingia uma atenção profissional. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo no telhado de zinco. Em certo ponto, um trovão ribombou, fazendo Renata levar a mão ao peito. Eduardo, impulsivamente, aproximou-se para ampará-la, mas recuou depressa, mantendo a compostura. Desculpe, estou meio estressada hoje. Temos problemas de orçamento, disse ela, suspirando. A Aroeira chegou em boa hora. O Dr. Júlio tem conseguido me apresentar a investidores, mas as demandas são muitas. Eduardo engoliu em seco. Pensou em perguntar se ela era feliz ao lado de Júlio, mas seria arriscado. Limitou-se a sorrir. Espero que possamos ajudar no que for possível. Após o breve tour, Renata o acompanhou até a porta. O Dr. Júlio comentou que terá a chance de conhecê-lo melhor amanhã. Ele me ligou, dizendo que seremos anfitriões de um jantar em casa. Ele respondeu com educação: será um prazer. Então, um breve silêncio recaiu entre eles. A chuva ainda caía. Eduardo notou que Renata apertava a prancheta contra o peito, como se quisesse conter algo. Seus lábios tremeram levemente. Por um instante, ele teve medo de que ela o reconhecesse e o confrontasse ali mesmo. Mas, em vez disso, ela balbuciou. Você me lembra alguém, ou talvez seja só impressão. Perdão, não quero soar invasiva. Não se preocupe, disse, engolindo o nó na garganta. Deve ser só coincidência. Ele se despediu, correndo para o carro sob a chuva forte. Sentou-se ao volante, respirando de maneira acelerada. O rosto de Renata não saía de sua cabeça. Era doloroso vê-la de perto e não dizer nada. Traidora, seu lado magoado gritava.
Mas, em algum canto de seu coração, ainda existia resquício de amor e saudade. Precisava lembrar do motivo que o trouxera de volta, mostrar a eles que estava vivo, forte e em condições de ditar o rumo de seus destinos. No dia seguinte, foi ao endereço de Júlio para o jantar. A casa era ampla, em um bairro relativamente nobre de Vale das Flores. Havia carros caros estacionados. Ele chegou pontualmente, carregando uma garrafa de vinho caro e a pasta com documentos. Um garçom de terno abriu a porta, conduzindo-o a uma sala onde algumas pessoas conversavam. Reconheceu autoridades locais, empresários, todos sorrindo para o Senhor Cinza. Então, Renata apareceu, agora num vestido elegante, e Júlio postou-se ao lado dela. Sejam bem-vindos, senhores. É uma honra recebê-los, anunciou Júlio, levantando a taça em brinde. Hoje conheceremos melhor nosso investidor. Eduardo cumprimentou a todos, mantendo a frieza. Sentia o olhar de Renata cravar-se nele com curiosidade, mas ela nada disse. Sentaram-se à mesa, e Júlio começou a falar sobre seus planos de expansão, louvando a ajuda de Aroeira Investimentos. Eduardo corroborava, fingindo interesse genuíno. Queria deixar que a teia se formasse, até que chegasse o momento certo de puxar o fio. Depois do jantar, Júlio se aproximou com um sorriso de vitória. Senhor Cinza, ficaria honrado se fechássemos a primeira fase de investimentos ainda esta semana. Renata e eu precisamos de um respaldo para esse novo projeto da ONG. Renata confirmou com a cabeça, mas parecia desconfortável. Sim, a situação anda complexa. A visibilidade aumentou, mas também as cobranças de transparência. Eduardo deixou escapar um leve sorriso. Ah, sim, transparência. É essencial. Mas exijo ter acesso irrestrito às contas da clínica e da ONG. Pode providenciar os dados? Júlio hesitou, depois simulou segurança. Claro, não há nada a esconder. Então podemos concluir o acordo? Eduardo fez que sim com a cabeça, virando-se para Renata. Se a senhorita Esteves também concordar, concluímos. Ela entreabriu os lábios, encarando-o de forma quase trêmula. Parecia ter algo a dizer, mas limitou-se a sentir. Sim, faremos o que for preciso. Ele assinou alguns documentos com a caneta chique que Júlio ofereceu. Ao devolvê-la, sentiu Renata passar ao lado, quase roçando seu braço. Você realmente não é daqui, Senhor Cinza? Murmurou ela, olhando fundo em seus olhos. Tenho a sensação de que já nos cruzamos. Ele manteve a compostura. Talvez em algum evento, mas não me recordo. O incômodo da pergunta o atingiu, mas disfarçou. Despediu-se de todos sob cortesias e aplausos, sabendo que, em breve, teria acesso a cada cifra fraudada daquela clínica. E, nesse ínterim, inevitavelmente, Renata descobriria quem ele era de fato. Nos dias que se seguiram, Eduardo mergulhou nos relatórios que recebeu de Júlio. Viu absurdos de fraudes, cirurgias cobradas 2 vezes, pacientes inexistentes, esquemas de lavagem de dinheiro. Aquilo lhe dava náuseas, mas também munição para o golpe final. Planejou um grande evento beneficente, no qual se apresentaria como benfeitor supremo da ONG. Pressionou Renata e Júlio a convidar a imprensa local, políticos, doadores. Tudo seria perfeito para a revelação. Quando chegou o dia, o sol brilhava alto, contrastando com a tensão que Eduardo sentia. Vestiu o mesmo terno cinza e foi ao salão municipal. Músicas tocavam, pessoas circulavam. Renata subiu ao palco para discursar sobre o progresso da organização. Júlio ficou ao lado, sorrindo orgulhoso. Magali e João também estavam presentes, pois, afinal, por coincidência ou destino, a cidade toda parecia ter sido atraída ali. Eduardo aguardou o momento em que Renata, no microfone, disse: agora chamaremos o nosso principal parceiro, Senhor Cinza, para algumas palavras de agradecimento. Ele subiu ao palco, cumprimentou Renata e parou diante da plateia. Olhou em direção a Magali, que observava confusa. João, ao lado, parecia suar frio. Júlio, no outro extremo do palco, mexia-se no paletó, sem saber o que viria. Então, Eduardo tomou fôlego e iniciou. Boa tarde a todos. Recebi muitos elogios por apoiar esta ONG e a Clínica Guimarães. Porém, hoje, quero dizer por que fiz isso. Meu nome não é Senhor Cinza.
Meu nome é Eduardo Costa. Um burburinho se espalhou. O rosto de Renata ficou sem cor. Magali levou a mão à boca, estupefata. Júlio deu um passo à frente, confuso. João, na plateia, pareceu petrificado. Eduardo ergueu a voz: abandonei esta cidade anos atrás, traído pelas pessoas que mais amava. Minha mãe escreveu uma carta incentivando minha namorada a me deixar. Ela dizia que eu não tinha futuro, que não era capaz. Essa namorada era Renata, hoje casada com o Dr. Júlio Guimarães, o mesmo homem que se aproveitou de esquemas ilícitos para crescer. Tenho provas de fraudes em seguros, serviços cobrados de pacientes já falecidos. Quanto à ONG, ainda que Renata seja dedicada, não foi transparente sobre certas doações. O escândalo se alastrou. Murmúrios, gente levantando para ver de perto. Eduardo sentiu o sangue pulsar nas têmporas, mas não parou. Eu não voltei para receber aplausos. Voltei para quebrar o silêncio. Fui abandonado e humilhado, mas conquistei tudo com minhas próprias mãos. E agora retiro meu apoio, expondo o que se passa aqui dentro. Renata soluçou. Queria falar, mas a voz falhava. Júlio tentou pegar o microfone, mas Eduardo se esquivou. Magali avançou, balbuciando: Eduardo, meu filho, por favor. João apenas observava, em choque. Você não é mais minha mãe, disse Eduardo, num sopro de voz. Enterrei esse sentimento quando descobri a sua carta. Largou o microfone aos pés deles. O barulho ecoou pelos alto-falantes, como um trovão. Saiu do salão enquanto repórteres atropelavam perguntas. Júlio correu atrás, gritando: você não pode provar. Isso é uma loucura. Mas Eduardo já tinha enviado todos os documentos às autoridades. No dia seguinte, a imprensa local estava em polvorosa. Várias notícias sobre as fraudes de Júlio, o escândalo da ONG e a hipoteca atrasada da casa de Magali. João e Magali, sem dinheiro, enfrentavam a perda do imóvel. Renata, devastada, procurou Eduardo incansavelmente, mas ele sumira outra vez. Voltou a São Paulo, onde encerrou todas as empresas de fachada, guardando parte da fortuna para um novo projeto, a S Iniciativas, uma fundação voltada a jovens esquecidos, sem apoio. Semanas depois, no escritório vazio de Eduardo, uma carta lhe foi entregue. O envelope carregava o nome de Renata. Ele hesitou, mas abriu. O texto fez estremecer. Renata pedia perdão, explicava ter sido fraca, que acreditara em promessas fáceis. No final, revelou algo que o deixou sem ar: estivera grávida dele, pouco antes de partir, mas sofrerá um aborto espontâneo. Nunca lhe contou, pois tivera medo de que ele a julgasse por escolher outro caminho. As provas médicas anexadas confirmavam a história. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. O ódio que alimentara por tanto tempo se misturava agora a uma compaixão dolorosa. Ele percebia que perderá não só a mulher, mas a chance de ter sido pai. As lágrimas caíam sobre o papel, quis rasgar tudo, mas acabou apenas queimando a carta numa lata de metal ao lado da mesa. Enquanto via as chamas consumirem cada palavra, compreendeu que vingança não curava nada. Apenas cavava mais fundo o abismo entre ele e a paz. Magali e João enfim perderam a casa para o banco. Ela foi obrigada a morar em um apartamento apertado na periferia. João se retirou para uma clínica de repouso no litoral, com a coluna doendo e o coração igualmente partido. Júlio, investigado, não pôde sustentar seu estilo de vida. Renata se afastou dele, voltando a morar sozinha, carregando culpa e arrependimento. E Eduardo, dono de um enorme vazio, focou-se nas iniciativas, transformando sua dor em suporte para jovens que, como ele, talvez precisassem apenas de uma oportunidade real para florescer. Naquele fim de tarde, sentado à beira de uma falésia, contemplou o pôr do sol e deixou o vento bater em seu rosto úmido. Fitou o horizonte e sussurrou, sem ninguém por perto para ouvir. Quem dera as coisas tivessem sido diferentes. Por um segundo, quase ligou para Renata. Quase chamou seu pai. Quase perdoou a mãe. Mas as memórias do passado e a ferida da traição eram fortes demais. Decidiu ficar em silêncio, abraçado a uma saudade que agora carregava o rosto de um filho que jamais chegaria a conhecer. Acabará de compreender que a maior tragédia não era a destruição dos que o haviam ferido, mas a perda de tudo que seu coração já amara.
E, assim, partiu dali, enrolado num manto de tristeza que talvez o acompanhasse por toda a vida. O futuro, agora, existia apenas como uma promessa de trabalho, altruísmo e uma solidão que as conquistas materiais jamais seriam capazes de preencher. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.